Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o principal enfoque do meu laboratório. Então a gente está tentando entender um pouquinho sobre a biologia de células-tronco de glioblastoma. E nós então implementamos no laboratório no passado o sistema CRISPR-Cas9 para depletar alguns potenciais candidatos que controlam a manutenção dessas células. Então eu trouxe para vocês um pouquinho dos resultados, né, que mostram a perda de função utilizando o sistema CRISPR-Cas9, ou seja, depletando a expressão dessas proteínas e desafiando as células para a gente tentar entender um pouquinho da biologia de células-tronco de glioblastoma. Bom, a glioblastoma é um tumor extremamente agressivo, invasivo, raramente causa, então, forma metástase. Se a gente for pensar um pouquinho em relação a tratamento, nos últimos 30 anos não surgiu nenhum tratamento mais efetivo do que já está sendo realizado, que é o quê? A ressecção do tumor, seguida de radioterapia, né, de quimioterapia e radioterapia. A sobrevida de pacientes com glioblastoma é aproximadamente 15 meses após o diagnóstico. Então, é um tumor extremamente agressivo. Se a gente for pensar um pouquinho sobre a biologia do tumor, a gente pode começar a falar sobre a hierarquia celular de um tecido específico de um órgão, que é então orquestrado por células-tronco. Então o reparo, a manutenção de um tecido normal, de um órgão, é então governado por células-tronco que se auto-perpetuam, então elas se auto-renovam, dão origem então às células do inglês, que são chamadas de Transient Amplifying Cells. Essas células têm uma capacidade muito alta de proliferação, são células que então, justamente para as células, pensando na biologia do tumor, são para essas células, olhando aqui para o slide, né? São essas células então que se direcionam aos tratamentos, né, aos quimioterápicos, essas células então têm uma alta capacidade proliferativa. E essas células então, pensando no tecido normal, elas têm então a capacidade de se diferenciar numa célula especializada que vai então ter uma determinada função, um determinado órgão, um determinado tecido. Então a gente pode pensar um pouquinho na célula-tronco tumoral, como ela poderia então atuar, né, no tumor, nesse caso no glioblastoma. Então as células-tronco de glioblastoma, elas são células um pouquinho quiescentes, né? Então é um número muito limitado de células, são células quiescentes, que elas podem então se autorrenovar. Elas se autorrenovam, dão origem a células então com alta capacidade proliferativa. Essas células se diferenciam formando a grande massa tumoral, né? Essas células também, as células-tronco de glioblastoma, elas são resistentes a terapias convencionais. Então, o que faz com que essas células sejam atraentes no sentido de entender um pouquinho sobre a biologia, porque também essas células estão envolvidas em processos de metástase, elas são elas migram com uma facilidade muito grande, então elas formam metástase e também por elas serem resistentes à terapia, tá? Bom, a gente tem alguns potenciais candidatos, voltando um pouquinho sobre as características básicas das células-tronco tumorais, nesse caso as células-tronco de glioblastoma. Essas células então são capazes de se autorrenovar, se diferenciam, né, em células que possuem uma persistência na proliferação, ou seja, uma alta capacidade proliferativa, melhor dizendo, capazes então de iniciar a formação de um tumor, tá? Essas células, ela tem baixa frequência na grande massa, né, no bulk, na grande massa tumoral, e expressam marcadores de célula-tronco que são compartilhados pelas células-tronco normais, né, teciduais normais. Então nós temos aqui CD133, muito conhecido, um marcador específico para células-tronco de glioblastoma, CD15, receptor de EGF, entre outros. E essas células são células multipotentes. Então são células residentes de um tecido específico, nesse caso do cérebro. As células-tronco são capazes então de se diferenciar nos 3 fenótipos neurais: neurônios, astrócitos e oligodendrócitos. Bom, nós temos então potenciais candidatos nessas proteínas que eu vou contar um pouquinho para vocês nos últimos 7 anos o que a gente tem feito em relação à biologia dessas células, em tentar entender um pouquinho o que essas proteínas então são capazes de modular, né, quais fenótipos essas proteínas modulam nessas células. Então aqui o que eu trouxe para vocês são os resultados que a gente utilizou então
A gente fez um estudo, na verdade, de perda de função, onde nós utilizamos duas principais abordagens. Usamos o RNA de interferência, nós interferimos na tradução da proteína, no transcrito, sim, de duas proteínas, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Nós fizemos uma interferência estável, utilizando partículas lentivirais, e também alguns experimentos-chave, nós utilizamos então o sistema CRISPR para depletar por completo. A gente tem uma diferença aí entre RNA de interferência e edição genômica por CRISPR-Cas9. Essa tabela então resume as principais diferenças, e eu acho que muitos de vocês já sabem, mas o que nós temos então é que com a tecnologia, com o RNA de interferência, a gente pode então interferir não só em transcrito, em moléculas que são traduzidas, mas também em no-coding RNA. Nós então no CRISPR-Cas9 ocorre a edição DNA, no genoma, edição genômica. A duração do efeito em relação ao RNA de interferência, nós temos um efeito tanto transitório como um efeito estável. Transitório, você só transfecta a célula com óligo, por exemplo. E no caso de estável, a gente pode utilizar, por exemplo, antivírus ou sistemas virais que integram, então, o RNA de interferência no genoma da célula. No caso de CRISPR, é permanente e herdável, porque realmente ocorre a edição genômica. A eficiência, então, do RNA de interferência é uma boa eficiência. A gente tem por volta de 50%, 40%, 50% de eficiência, ou seja, de diminuição de uma regulação negativa do teu gene de interesse. No caso de CRISPR, a gente também tem uma excelente, assim, pela pouca experiência do meu grupo e dos grupos com que eu estou associada também, a gente teve, assim, uma eficiência muito boa. Então, pelo que a professora Irene já comentou e outros professores, é uma técnica relativamente de um custo baixo e fácil para quem domina, então, biologia molecular. E aqui fala um pouquinho sobre o desenho funcional. Então, em relação aqui, por exemplo, o RNA de interferência, a gente pode desenhar ao longo de um transcrito, e no caso do CRISPR-Cas9, a gente precisa da sequência PAN, para direcionar o guide RNA. Muito bem, então vou falar um pouquinho desses candidatos em potencial, que nós trabalhamos no laboratório, que modulam um pouquinho da biologia de célula-tronco, tanto neural e também da célula-tronco tumoral, nesse caso, células-tronco de glioblastoma. Então nós trabalhamos, nós temos trabalhado nos últimos 7 anos com a proteína prion celular. A proteína prion celular é uma proteína de membrana, ela é uma glicoproteína ancorada na membrana plasmática. Ela é uma proteína que, quando tem a conformação alterada, ela pode causar doenças neurodegenerativas, a mais famosa em bovinos, a doença da vaca louca. Mas essa proteína não é super expressa no sistema nervoso central por acaso. Ela tem uma função muito importante, não só para causar doença, pensando assim. Ela tem uma função extremamente importante em mecanismos que governam a plasticidade neural. Então, essa proteína, quando associada a alguns parceiros, ela é capaz, então, de formar e consolidar processos de memória, extremamente importante na diferenciação de neurônios, e também é uma proteína importante na formação de sinapses. Aqui, eu trouxe um parceiro da proteína prion celular, que é a proteína Stress Inducible Protein 1, ou HOP, também eu vou dizer muitas vezes na aula o HOP é o ST1. A interação da proteína prion celular normal, ancorada lá na membrana plasmática, ela pode então encontrar esse parceiro que é a Stress Inducible Protein 1, ou STR1, ou ST1. A ST1, gente, ela é uma cochaperona, ou seja, ela interage com proteínas de choque térmico de 70 e 90 kilodaltons e modula a atividade dessas proteínas. Por exemplo, a função primária é no enovelamento de proteínas durante a tradução. Mas essa proteína ela é abundantemente expressa no citoplasma, ela pode ser translocada para o núcleo, ela tem um sinal de localização nuclear e ela também pode ser secretada. Então, a forma secretada de ST1, ela interage com a proteína prion celular e modula diferentes mecanismos. Nós já vimos que a interação da proteína prion celular com a ST1 é importante em processos de neuroproteção, na formação, então, de neuritos, na diferenciação de neurônios. Nós, então, buscamos alguns receptores que interagem com o complexo ST1 e PRP na superfície, ativando vias de sinalização, como PKA e MAP quinase, envolvidas em diferenciação e neuroproteção.
Nós também vimos que a interação da proteína prion celular e ST1 é extremamente importante no controle da manutenção de células-tronco neurais. Esse trabalho que a gente publicou em 2011, nós mostramos que essa interação é importante em precursores neurais derivados de fetos murino, tá? De camundongo, esse modelo, nosso modelo. Então a gente viu que a interação dessas proteínas se colocalizam no nosso modelo, que são neuroesferas, né? As células-tronco, elas crescem em livre de adesão, em suspensão, formando agregados heterogêneos, agregados celulares heterogêneos, que então possuem células-tronco e também progenitores comprometidos a um fenótipo. A gente viu que que as moléculas se colocalizam, ou seja, inferindo que essas moléculas então podem interagir nesse modelo. E a interação é extremamente relevante para a autorrenovação dessas células e na proliferação de células-tronco neurais murinas. Nós também começamos a trabalhar com as células-tronco neurais da zona subventricular de encéfalo adulto de camundongo, que é uma região, um nicho neurogênico do encéfalo adulto. Essas precursores neurais de encéfalo adulto também nós conseguimos fazer a cultura primária. Essas células, elas têm uma capacidade maior de migração sobre laminina em camundongos tipo selvagem, quando comparados com camundongo nocaute a proteína prion. E a interação STI1-PRP também é interessante, importante, relevante na autorrenovação e na proliferação dessas células. Os experimentos ainda estão em andamento, mas mostram então a interação entre PRPC e STI1 na modulação do status indiferenciado, né, de células-tronco. Bom, a gente tem que, diante desses resultados, a gente começou a pensar, bom, será que essa interação é importante na biologia de tumores cerebrais? A gente está vendo a interação de STI1 e PRP modulando células-tronco neurais normais. Como seria, então, num processo patogênico, pensando, então, no câncer em glioblastoma, ok? Então, a gente começou a fazer uma busca na literatura e nós vimos uma associação entre o crescimento do tumor próximo à zona subventricular, né? Então, quando você tem pacientes que têm um tumor próximo a esse nicho neurogênico particular, né, a zona subventricular, os pacientes possuem uma sobrevida menor e o volume do tumor é muito maior quando comparado a outra área do cérebro. Associando então a possível participação de células-tronco na biologia do glioblastoma. Bom, então nós começamos a buscar, será que essa interação entre PRP e STI1, ou ROP, é a mesma coisa, tá? Será que essa interação é importante para a biologia do tumor? E aí a gente publicou em 2014 um trabalho que mostra que sim. Aqui amostras de pacientes com glioblastoma, nesse caso é um tissue microarray, mostrando então uma alta expressão tanto da proteína prion celular como da STI1 em tecidos de paciente. E nós vimos que amostras que possuem alta expressão de PRP, juntamente com alta expressão de ROP, as células proliferam mais e tem uma diminuição da sobrevida do paciente, mostrando então a relação da expressão dessas proteínas na progressão do tumor. Então nós fizemos também nesse trabalho experimentos in vivo, onde nós fizemos xenotransplante de linhagens comercialmente disponíveis de glioblastoma. Nesse caso, nós fizemos o 87, é uma linhagem comercial da TCC, e também o 251. Nós fizemos xenotransplante em camundongos imunodeficientes, em camundongos NUD, e nós fizemos um tratamento local, diretamente no tumor, com uma microbomba osmótica. Aqui a gente implanta, então, na região subcutânea do osso animal e uma cânula diretamente na região onde a gente implantou as células tumorais. Nessa mini bomba osmótica, o que nós colocamos, então, ou a proteína STI1, ou nós também colocamos um peptídeo que ele vai competir pela ligação entre a proteína ROP, ou STI1, e PRP, na tentativa da gente bloquear a interação das duas proteínas e observar, então, o efeito. Então, aqui nesse primeiro gráfico, o que nós fizemos foi injetar as células tumorais e fizemos um tratamento com a proteína recombinante. E nós vimos que o tumor aumentou muito. Mas nós não vimos um aumento do tumor nas células knockdown, ou seja, naquelas células que nós, então, fizemos uma população, geramos, na verdade, uma população expressando baixos níveis da proteína prion celular
E quando a gente injetou as células em baixa expressão, nós vimos lá um crescimento, não teve quase crescimento do tumor, né? E não teve também resposta à adição da STI1, ou seja, é uma relação dependente, né? Interação STI1-PRP para o crescimento do tumor. Nós vimos isso colocando proteína recombinante, utilizando células que expressam negativamente PRP, mas também nós fizemos uso do peptídeo, como eu comentei com vocês. Então, será que o peptídeo específico de 16 aminoácidos é capaz de competir pela interação e inibir o crescimento do tumor mediado por STI1? E a resposta foi positiva. Então, quando a gente adicionou o peptídeo, a gente viu uma diminuição do tamanho do tumor nesses animais e também um aumento da sobrevida. Aqui nós utilizamos um peptídeo relevante, o peptídeo da proteína STI1, mais de uma região mais amino-terminal. Diante dos resultados em glioblastoma, e nossos prévios resultados mostrando a interação, a relevância da interação na biologia de células-tronco neurais normais, veio a pergunta, e na biologia de células-tronco de glioblastoma? Já que essa interação é importante na biologia de glioblastoma, por que não olhar agora para as células-tronco de glioblastoma? Então, esse trabalho foi conduzido pela minha aluna de doutorado, Rebeca. Então, como é o nosso modelo? Bom, nós primeiro tentamos isolar linhagens primárias de pacientes em colaboração com o Hospital AC Camargo. Então, nós conseguimos agora, na verdade o grupo que a gente colabora conseguiu agora uma linhagem, mas no começo do estudo foi muito difícil. Conseguimos então derivar essas células de pacientes, então nós propusemos um modelo que enriqueceria então a nossa linhagem U87 ou ID51 com marcadores de célula-tronco. Que modelo é esse? Muito utilizado também por diferentes grupos. Nós cultivamos as nossas células-tronco, as nossas células de glioblastoma, as linhagens de glioblastoma, na presença de fatores de crescimento, EGF, FGF, e essas células então elas vão crescer formando esferas. Essas neuroesferas são ricas em células que expressam marcadores específicos de células-tronco de glioblastoma. Aqui a gente pode ver essas células, elas crescem normalmente em monocamada. Quando a gente então adiciona esses fatores num meio seletivo, elas crescem formando agregados livres de adesão, né, em suspensão, formando as neuroesferas. No nosso modelo, o que a gente mostra aqui é que essas células expressam a CD133, que é um dos marcadores de célula-tronco de glioblastoma. Só caracterizando o nosso modelo, vou mostrar para vocês aqui, então, comparando sempre a monocamada, que está muito ruim em projeção, mas comparando a monocamada com neuroesfera, nós vemos outros marcadores também, a expressão de Musashi, de SOX2 e de OCT4. Então, mostrando que o nosso modelo, esse enriquecimento se dá mesmo com a presença dos dois fatores, aumentando a expressão de marcadores de célula-tronco de glioblastoma. Fizemos também citometria de fluxo para CD133, então na esfera nós temos um aumento significativo de células positivas para CD133, CD15 é uma outra molécula também marcadora de célula-tronco, então aumentou, e nós fizemos então não só o knockdown, mas também CRISPR, né? Então nós depletamos a expressão da proteína prion celular. Aqui então é só mostrando para vocês a regulação negativa de PRP nas nossas linhagens. Então, uma célula que expressa a proteína prion é uma proteína de superfície, uma população intermediária e uma população com baixos níveis de expressão de PRP na superfície. A gente também pode observar isso por citometria de fluxo. Então, aqui em laranja a gente tem a parental, em verde, aqui é vermelho, aqui não está muito boa a projeção, nós temos uma diminuição da expressão de PRP na superfície, isso por RNA de interferência estável por sistema lentiviral. Por CRISPR, a gente depletou, né, eliminou a expressão da proteína prion celular. Então, aqui é só o controle de carregamento, aqui mostrando a banda negativa, né? Não tem banda, na verdade, PRP. E aqui, gente, a gente vê esse SMIR justamente porque a proteína prion celular é glicosilada, então a gente tem vários níveis de glicosilação, por isso esse padrão, né, no Western blot. Nós vimos não só no Western blot, mas nós vimos também por citometria de fluxo, e a gente também fez a depressão por CRISPR da proteína HOP, a gente está caracterizando os clones agora. Então, nós usamos o vetor PX330, que também está, então, no repositório, né, na gene,
Guias, nós usamos guias específicos para PRPC, guia específico para HOP, a gente desenhou e utilizamos o site do MIT, né, elaborado pelo laboratório do Zen. Bom, dando continuidade a esse trabalho, nós utilizamos então, nós observamos um dado muito interessante que nós vimos, é quando a gente começou a partir para o modelo de neuroesfera, ou seja, saiu da monocamada de célula-tronco, perdão, de glioblastoma, né? E fomos para o modelo de célula-tronco de glioblastoma com a formação de neuroesferas, nós vimos um aumento da expressão da proteína prion celular. Nós vimos também que a proteína prion celular colocaliza com a CD133, inferindo então a possível interação entre essas moléculas. E o que nós vimos é que a proteína prion celular, vários dados da literatura mostram que ela é capaz de ser internalizada por íons cobre. Então, quando a gente tratou as nossas células com íons cobre, não só a PRP foi internalizada, mas também nós vimos a internalização de CD133. E aí justamente surgiu a pergunta, será que a CD133 também ela é regulada, o tráfego, melhor dizendo, desse marcador de célula-tronco mais tradicional, aí, porque não existe um marcador definitivo para a célula-tronco tumoral, mas esse marcador, será que a PRP pode modular o tráfego? E veio essa pergunta, né? Nós vimos também que a regulação negativa de PRP, aqui então nós temos o knockdown de PRP, nós temos uma diminuição dos marcadores de célula-tronco no nosso modelo de neuroesfera, e nós vimos um aumento da expressão de marcadores, por exemplo, GFAP, beta-3 tubulina, que então mostram células já em estado diferenciado, indicando que a proteína prion celular modula o estado indiferenciado das células-tronco de glioblastoma, porque quando a gente downregula, a gente também diminui a expressão das proteínas marcadoras de célula-tronco. Aqui a gente mostra a interação de PRP e HOP na superfície das células tronco de glioblastoma. Mostramos também a dependência da associação, né, PRP-STI1 na modulação de proliferação das células tronco de glioblastoma. Competimos também, fomos capazes de inibir esse efeito positivo na proliferação da interação PRP-STI1 com a utilização do peptídeo, o mesmo utilizado anteriormente nos modelos in vivo de glioblastoma. Dissecamos a via de sinalização, que é por via ERK, né, interação ST1-PRP modulando a proliferação, e nós usamos a célula, então, CRISPR aqui, para mostrar, CRISPR para PRP, né, então, nocaute para PRP, mostrando também o efeito um pouco mais exacerbado, então essa célula cresce muito pouco em cultura. Então, tem algumas proteínas que a eliminação total é prejudicial, né, para o ciclo, para a biologia da célula. E nós vimos também aqui a autorrenovação, né, observando o número de esferas nas células, então, reguladas negativamente para PRP, mostrando de novo a importância da proteína prion celular na autorrenovação. Fizemos experimentos em vivo com o modelo de célula-tronco, né, com esse modelo de formação de neuroesfera. Injetamos, mas nesse caso nós não fizemos ortotópico, fizemos ectópico no subcutâneo. Vimos também que as células não crescem tanto duplo nocaute quando knockdown para PRP e HOP, as duas, realmente o tumor deixa de crescer e tem um aumento uma diminuição também da proliferação, nós vimos por KI67, aqui, estou acabando, tá? E aí a gente começou a pensar em relação, quando nós fizemos aquele experimento que PRP poderia atuar no tráfego de marcadores de célula-tronco, no caso CD133, que é uma proteína de superfície, nós fomos olhar também outras proteínas de adesão, componentes de adesão célula-célula, e nós vimos então uma diminuição da expressão de ecaderina, de integrina. Então a nossa proposta desse trabalho é a seguinte. Então a proteína prion celular, como eu falei para vocês, está lá pendurada, do lado de fora da célula. A gente sabe que a interação com algumas proteínas, por exemplo, a STI1 é extremamente importante para governar, orquestrar, né, um processo ali de indiferenciação, manter o status indiferenciado, melhor dizendo, de células-tronco neurais e células-tronco de glioblastoma. Então, a nossa proposta agora, e o trabalho do meu aluno de doutorado, é entender um pouquinho da formação dessa plataforma de sinalização, desse modo de sinalização. Será que PRP é uma proteína que está lá, pendurada do lado de fora, trabalhando, recrutando proteínas que formam essa plataforma de sinalização, que conferem o status indiferenciado para a célula-tronco? Então, essa é a ideia agora, uma caracterização
mais, dissecar um pouquinho melhor a formação dessa plataforma. Então esse trabalho foi publicado recentemente, mês passado, pelo grupo, e eu gostaria de agradecer, né, a Rebeca e a Mariana, que trabalharam muito nesses dados que eu apresentei para vocês, a FAPESP, principalmente a FAPESP pelo financiamento, senão a gente não conseguiria ter feito nada disso, e os nossos colaboradores do Hospital AC Camargo. E a audiência, obrigada, gente.